Eu não sei vocês, mas eu tenho ali uma repulsa genuína por quem tá usando normalmente essa carteirada da misoginia, fica acusando os coleguinhas ali de profissão, digamos assim, né? Todo mundo produtor de conteúdo, de coisas que eles não fizeram, atribuindo falas que não foram ditas por eles e tudo mais, mentindo, né? Vamos falar o nome real, mentindo descaradamente. Tudo isso a pessoa faz como uma forma de se blindar de uma crítica. Isso é o que é bizarro, tá? E pelo que eu tô percebendo, muitas vezes de crítica muito bem fundamentada. Então, isso é muito bizarro, gente. Eu classifico isso como sendo uma das coisas mais desonestas intelectualmente que eu vejo hoje acontecendo na internet. Então, normalmente a pessoa vai pra internet, fala besteira, aí você pega o vídeo que a pessoa falou a besteira, mostra exatamente o que a pessoa fez, falou e tudo mais, aponta as incoerências daquela pessoa e questiona a atitude dela. Aí, em vez de ela se desculpar ou ela vir com um argumento e tudo mais, não. Ela vai, pega e diz que o público da pessoa odeia mulheres, que a pessoa utiliza conteúdo de ódio, atribui crimes que a pessoa não fez, não cometeu, não fez e tudo mais, e isso é muito ruim. E tudo isso é pautado por quê? Porque a pessoa criticou a atitude da mulher. Gente, isso é bizarro, tá? Isso é doentio. Óbvio, não estou imputando nenhum tipo de diagnóstico aqui na moça, né, que a gente vai falar hoje sobre a Bianquinha, mas é um comportamento que a gente tem que analisar. Óbvio, tudo no âmbito do supostamente, mas é um comportamento que a gente tem que analisar para a gente perceber essas narrativas. Então, hoje eu quero propor aqui um estudo de caso para a gente estar analisando, tá? Então, eu vou falar hoje sobre essa questão da misoginia ali que a Bianquinha tá tentando dar essa cartada, também sobre as mentiras que ela tá falando sobre o Renan Play e o Gustavo Lázaro, então vou citar os dois. Então, talvez o vídeo fique um pouquinho longo, mas assiste até o final, acredite, vai valer muito a pena, tá? Mas antes, se você não me conhece, é novo aqui no canal, ou até mesmo se você já é da casa, olá, tudo bem do lado daí, tudo certinho? Eu me chamo Laia Oliveira e seja muito, muito bem-vindo ao meu Notório Mundo. Só que antes, deixa eu só contextualizar, para caso você por alguma razão não esteja sabendo do que aconteceu, tá? Vou tentar fazer isso em menos de um minuto. A Bianquinha estava acreditando que estava conversando em off ali com o Super Xandão, mas na verdade estava conversando com o fake do Super Xandão. Aí ela veio soltar uma piada em público ali de um cunho muito sexual relacionado à questão ali do Super Xandão, né? Falando do órgão genital do rapaz e tudo mais. Aí a mulher dele viu, não gostou, o Super Xandão também veio a público mostrar que não gostou, aí ela ficou jogando ali umas supostas conversas a público para todo mundo ver e tudo mais. Aí essa situação tomou proporções maiores na internet, aí veio live, veio resposta, aí a galera fez corte e teve posicionamento dos dois lados, e aí chegamos aqui. Por quê? Porque o Renan Play reagiu à live. E na reação da live ele ficou muito indignado. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, sobre essa indignação dele, que para mim não tem nenhum motivo de processo. Vamos ver aqui esse trecho rapidinho que eu quero explicar uma coisa para vocês. Jeito de remover todo o corte que tem de você falando do meu marido, veiudo, não sei o que, não sei o que lá. Porque isso é uma verdade. Eu vou falar do mesmo jeito que o seu marido falou. Eu não tenho controle sobre terceiros. Jaque, eu vou falar a mesma coisa que o seu marido falou. Eu não tenho controle sobre terceiros. Mas isso daí, ó, mas Bianca, eu também não tenho. Fala, ok? Ele não tem controle sobre terceiros, eu também não tenho controle sobre terceiros. Mas você controla o que você fala. E quem falou você? Falei, peço desculpas, eu fui enganada. Não, deixa eu falar. Oh, calma aí, gatona, não vem se respeitar não, cara. Eu tava falando Tu que respeitou todo mundo, porra. Sodomita fudida. Caralho. Caralho, favelada fudida. Quer o quê? Audiência? Ah, Porra. barraqueira do caralho. Olha quem fala que é barraqueira. Pelo amor de Deus, mantém. Porra. Você não é o cristão? Mantém sua mulher no lugar, caralho. Olha lá, mano. Quer Caralho, dizer, muito não, pra mim, maldita, porra, mano. vai Essa tomar no cobra do caralho, na moral. Vagabunda. Mano, na moral. Na moral. Pelo amor de Deus, mano. Ainda tá me tratando mal pra caralho. Acha que é aqui. Vamos lá. Vocês viram esse trecho, né? Por que que eu acho importante esse trecho? Porque é a partir daí que a Bianca começou a querer processar o Renan Play. Só que a gente tem que começar a falar abertamente sobre coisas que acontecem na live. E tentar ali ter essa honestidade intelectual, uma maturidade que eu vejo que é muito raro hoje na internet, tá? Primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é que o Renan Play, ele estava ao vivo, vendo a live ao vivo também da Bianca. Ou seja, o Renan ele não acordou e fez assim: vou lá xingar a Bianca na live dela. Você que assistiu a transmissão, assim como eu e tudo mais agora, né? No caso aqui, esse vídeo, você ficou revoltado com a situação. Cara, todo mundo fica. O cara teve uma reação genuína, visceral ali com relação
a essa atitude da Bianca, né? A essa agressão verbal que ela fez relacionada, né, direcionada ali à esposa do Super Xandão. Foi uma coisa do calor do momento. Então, qualquer ser humano com o mínimo de empatia vai se revoltar ao ver alguém ser agredida verbalmente, né? Que foi uma agressão verbal isso aqui com outra pessoa, tá? Então, isso aqui é meio bizarro. Então, o Renan Play errou nos termos ali que ele utilizou? Podemos dizer que sim, teve um erro. Mas existe uma diferença, assim, colossal entre você planejar um ataque para a honra da pessoa e tudo mais, e você simplesmente explodir de indignação porque você testemunhou uma agressão verbal contra uma outra pessoa, entendeu? Porque eu tive a reação extremamente similar à dele, eu só não estava em live, porque se eu tivesse em live isso aconteceria. Então, a intenção, obviamente, não foi, no caso, nossa, eu vou atentar contra a honra da Bianquinha e tudo mais. Não, não foi uma coisa assim. Foi muito mais uma situação de repudiar o comportamento totalmente bizarro que ela teve com relação à esposa de outra pessoa. Porque isso aqui é horrível, péssimo. E outra coisa, eu vi muita gente. Ai, eu vi muita gente tirando de contexto a palavra favelada que ele utilizou e estavam dizendo ali que era um preconceito estrutural. Gente, vamos ser realistas, vamos ser honestos, né? No calor dessa transmissão ao vivo aqui, o que foi que aconteceu? O cara tava de cabeça quente, então ele utilizou muito mais esse insulto de forma genérica e impensada do que fazer uma questão de discriminação por conta de uma condição social, tá? Que nem sequer é o caso dela e tudo mais, mas vamos ter ciência com relação a isso. Então, você retirar essa palavra de contexto, né, do contexto da revolta que aconteceu e tudo mais, é desonestidade intelectual da mais baixa. Então, dentro do Brasil, a gente tem já ordenamentos que reconhece ali que às vezes a pessoa vai estar exaltada, falar uma coisa sobre uma forte emoção, e isso aqui não vai gerar injúria e difamação, não faz sentido. Foi outra coisa também que falaram, né, calúnia e tudo mais, não faz sentido nenhum isso aqui. Então, o Renan Play, pra mim, não fez nada demais. Ele foi uma pessoa que ficou extremamente indignada, se xingou, cometeu um erro, mas isso aqui não é passível de processo. A Bianquinha, ela não pode agir como uma vítima absoluta dessa questão, porque ela fez, sim, uma coisa gratuita contra a moça. E a moça não estava fazendo nada com ela. Nada. A mulher não foi grossa com ela pra ela simplesmente pegar e agir daquela forma. Ela falou num determinado tom que a Bianca não gostou e ela começou a xingar a mulher de tudo ali que não prestava. Pelo amor de Deus. Erros de linguagem acontecem na internet. Só que o contexto da indignação e tudo mais importa para a gente analisar o que foi um ataque covarde para uma pessoa e o que é ser uma reação a uma conduta errada. Isso aqui foi uma reação. O ataque covarde foi o que ela fez à moça. Esse é o contexto correto. Agora, explicando essa questão que eu vejo que está muito errada na internet, eu queria mostrar esses vídeos dela aqui, que ela está imputando condutas supostamente criminosas ao rapaz, tá? Eu acho isso aqui muito feio. Vou colocar aqui para vocês ouvirem, porque esse comecinho é sobre o Super Xandão. Eu quero falar sobre o Renan Play. Entendeu? Agora, do Renan Gameplay, a chance de eu perder é zero. Por tudo que ele falou sobre mim, eu nunca falei nada sobre ele. Ele usou a minha imagem, ele falou sobre mim, ele xingou a minha família, ele falou coisas horríveis e o chat também incentivando o chat a crimes como estupro e todas essas coisas. E eu não sei se vocês sabem a lei, mas meu advogado que é do digital sabe, você também é responsável por incentivar. Se o chat tá falando barbaridades e você não para, já era, entendeu? Cara, o seu advogado, então, é muito ruim. Assim, no supostamente, com todo respeito. Porque vamos aprender uma coisa: a live é aberta. Tem um chat que está sendo alimentado ali por centenas de pessoas falando ao mesmo tempo em tempo real. Vamos ver o que acontece normalmente nesse tipo de coisa. As mensagens, elas aparecem rapidamente. Então, muitas vezes de forma esporádica ali, tá? E a gente que tá ali fazendo a transmissão não somos responsáveis pelo que o outro escreve. Não é nem sequer juridicamente, nem intelectualmente correto você atribuir ali ao Renan Play todas as falas feitas por terceiros e tudo mais. Eu fui olhar a live do Renan, né? Eu olhei umas 2 lives ali para tentar pra entender, tentar ver ali a questão do chat. E, para ser bem honesta, eu acho que tá muito mais pautado num humor ácido do que em qualquer tipo de conduta criminosa. Não tô dizendo que alguém não possa ter falado uma coisa bizarra, mas isso aí deve ser o mínimo do mínimo do mínimo, porque sempre vai ter um babaca ou uma babaca para falar besteira. Mas isso não quer dizer que é nossa responsabilidade. Então, você não tem como responsabilizar uma pessoa se ela não curtiu um comentário, se ela não endossou aquilo ali.
Entendeu? Não faz sentido. Então, o fato de um comentário absurdo e criminoso, bizarro ali, ter aparecido durante a transmissão dele, não transforma o Renan numa pessoa que está endossando aquele comentário. Não prova, por exemplo, que ele está concordando com aquilo. Nem sequer se ele ri. Tipo, comentou uma coisa, porque pode estar num contexto de piada, pode ser uma piada de mau gosto, mas ainda assim não se imputa esse tipo de conduta dessa forma. Então, seu advogado precisa aprender um pouco mais sobre isso, né? A gente, por exemplo, quando tá num chat, tem um fluxo simultâneo de manifestações ali individuais. Entende? Cada pessoa responde pelo conteúdo que ela tá escrevendo e publicando nas redes sociais. Eu não sou mãe de quase 10.000 pessoas que me seguem. Então, não vou ser responsável pelo que eles fizeram. Até porque eu também, até do meu filho, eu só sou responsável enquanto ele é menor de idade. Ele for maior de idade, é ele que responde por ele. Entende? Imagina um monte de gente adulta. Pelo amor de Deus. Não tem, cara, como você exigir ali, por exemplo, um controle absoluto de todas as mensagens que aparecem numa live. Isso é bizarro, tá? Isso é bizarro. A um nível. Ai, porque o seguidor colocou, ele não incentivou. Tudo que eu vi aqui, olha, gente, eu vi tanto material na internet relacionado a essa questão pra achar essas coisas que essa moça tá falando. E eu não achei nenhuma conduta que o Renan endosse algo dela fazer, nem ela cometer, a ceifar a própria vida, e nem a questão ali dele tá imputando alguém a cometer violência sexual contra ela ou outra pessoa. Isso aqui é muito problemático. Deixa eu ver outros vídeos aqui dela. Feito, tudo verificado. Então, como ele falou que não tá nem aí pro processo, eu vou agradecer muito. A gente vai pedir 30 mil reais no mínimo de indenização. Então, obrigada, Renan, por me ajudar com as coisas do apartamento novo. O Everton e eu... Ah, deixa eu só falar uma coisa aqui interessante. Outra coisa que me chama muito a atenção na questão dessa moça é essa postura dela de ficar ameaçando processar todo mundo ali que tá discordando dela e tudo mais, que tá dizendo alguma coisa. Tem momentos que ela não fala sobre processar todo mundo, mas teve outras horas que ela fez sim, tá? Tipo aqui, eu vi esse vídeo aqui, ó. Piada com isso. Nossa, o juiz adora piada com isso. O Gorgonoide, ele fez um react. Uma coisa importante, né? O juiz não tem que gostar da piada de estupro ou não. Ele vai analisar em que contexto aconteceu qualquer tipo de comentário. É diferente. O juiz indifere se ele vai gostar da piada ou não. Mas o Gorgonoide não ofendeu a minha moral. Todo mundo aqui sabe que eu ganho dinheiro com cassino. Então, se eu puder dar strike em todo mundo, eu vou dar strike em todo mundo. Deixa eu ensinar uma coisa para Bianca e para o advogado dela também. No Estado democrático de direito, ninguém é impedido, gente, de criticar ideia, opinião, enfim, qualquer coisa ali, qualquer conteúdo publicado, né? Só porque ali existe a possibilidade de um processo. A parte do direito, né, de ação existe para todo mundo, só que ele não pode ser usado como instrumento de intimidação para silenciar as críticas que são legítimas à sua conduta. Então, toma muito cuidado quando fizer isso, e é muito interessante você começar a conversar melhor com o seu advogado, porque se alguém entende, por exemplo, que foi ofendido, o caminho certo é você, beleza, vou fazer ali uma ação e tudo mais, e o judiciário ele vai analisar se aquele caso é cabível. E eu já falo, aquele caso inicialmente do Renan Play não é cabível, aquilo que eu mostrei lá no comecinho, tá? Então, não cabe você ficar anunciando que vai processar toda pessoa que comentar, que discordar alguma coisa, enfim, reagir ao conteúdo e bababá, tá? Fez um vídeo público, naturalmente você vai estar sujeito ao escrutínio da sociedade e ao debate público. Se houve algum excesso, beleza, mas se não, cuidado porque isso tem nome juridicamente para esse tipo de conduta. E você não vai gostar quando a gente começar a levar para esse caminho aí. Você não vai gostar. Imagina, vamos pegar todo mundo que ela ameaçou processar, entra numa ação ali contra ela, lasca, você já tá vendendo até suas calcinhas, moça. Não faz isso, é feio. Eu quero pedir a remoção do canal dele também. Então, toda a monetização desses vídeos, mais retratação pública, eu vou pedir. Ai, você não sabe o que a Bianca fez na pandemia, no Rio de Janeiro. Bianca, você viu que o Lázaro fez vídeo de você vai processar ele? Tá cheirosinha. Foi usada. O público do Renan falou que eu merecia ser estuprada e ele deu risada. Depois ele me chamou de sodomita e favelada. Falou que eu era uma vagabunda. E sim, o público... Ele não falou isso, não. Todo mundo viu, né? Quem chamou a esposa do Super Xandão disso foi ela. Olha lá, mano. Caralho, muito maldita, mano. Essa cobra do caralho.
Na moral. Vagabunda! Moral. Vagabunda! Falar, ele dá risada, ele compactua com isso. Então, sim, é motivo de processo. Não, não é motivo de processo. Você ri de uma coisa, você não compactua com aquilo. Eu não sei de onde ela tirou isso. Eu não sei de onde foi. Se foi do advogado, moça, troca. Foda-se, tá na legislação. Você não pode deixar um comentário desse e dar risada. Você tem que falar, cara, você é o controle da sua live, entendeu? Ele foi criminoso. Cara, de onde é que ela tirou isso? Eu expliquei pra vocês, mas sabe por que eu tô trazendo essa questão aqui? Porque eu quero trazer essa discussão para um lado mais sério. Porque, sinceramente, se a gente ficar assim, só nesse campo da treta de internet, a gente perde uma dimensão real do problema do que tá acontecendo. O problema aqui, gente, não é só uma questão de ter falado uma coisa errada, ter se exaltado e tudo mais, uma interpretação, assim, duvidosa ou ruim de algo específico ou de uma fala específica. O problema tá quando existe ali uma repetição de distorções, quando determinadas falas elas estão sendo reorganizadas e retiradas de um contexto para validar a visão dela, mas que elas não correspondem ao que aconteceu de fato. Então, a gente tem aí, a partir disso, uma narrativa inteira que é construída em cima de falsos pronunciamentos. Eu sei que sempre vai ter gente olhando superficialmente para essa questão, né, e dizer: "Ah, Lai, mas é só uma briga de influenciadores, de produtores de conteúdo e bababá". Só que, gente, não é assim, entendeu? Gente, casos como esse da Bianquinha, eles são muito úteis para a gente observar, quase como um estudo de caso, essa situação específica, né? A maneira como as narrativas elas são construídas na internet. Eu já falei muitas vezes isso para vocês. Quem domina o sentimento da massa, domina a massa. A gente consegue perceber, por exemplo, como uma interpretação pessoal, ela vai ali começar a ser apresentada como se fosse um fato, né? Ficar repetindo ali toda hora, só que a gente precisa apontar e essa repetição pode dar a aparência de que algo é verdade e tudo mais, mas ela não é. E a gente precisa mostrar isso, porque senão vai se perpetuar mentiras e vai acontecer que nem aconteceu no caso do Danilo Gentili, que ele pagou um processo porque a imprensa em peso divulgou que ele tinha chamado uma mulher que estava doando leite materno de vaca e ele não fez isso em momento nenhum. Mas ainda assim ele perdeu porque a narrativa superou tudo. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Não em 2026. Não quando a gente sabe que tem mulheres como a Bianca, supostamente, usando essa conduta aqui para poder estar fazendo distorções. Porque é isso que é. Se a gente tem um vídeo que mostra o contrário e ela diz que aquilo aconteceu e não tem uma prova sobre isso, ela tá errada. E eu sei que sempre aparece gente aqui nos comentários. Gente, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não vou diagnosticar ninguém aqui na internet e tudo mais, não tenho competência para isso e nem isso seria o correto, tá? Eu não tenho como afirmar ali que, por exemplo, a Bianquinha ela possui determinado transtorno, que tá em surto, ou enfim, qualquer coisa ali, que ela age assim por causa de uma condição psicológica. Enfim, não é minha função aqui nem meu propósito, tá? O que eu quero fazer é essa análise desse comportamento público, né? Que ela tá fazendo as lives, ela tá monetizando em cima disso e eu só tô analisando as coisas, tá? Então, eu tô muito mais vendo as coisas que ela escolheu dizer e publicar e tudo mais para milhares de pessoas e analisar essa questão para a gente poder aprender. Então, olhando para esse comportamento público dela, uma coisa que me chama muita atenção é uma dificuldade muito grande de estar mantendo uma narrativa que ela seja vinculada a fatos muito objetivos, né? Parece que, não sei, cara, existe uma necessidade muito corriqueira que ela tem ali de ficar reorganizando os acontecimentos das coisas e tudo mais. Sei lá, parece mais que é pra que ela não seja responsável pelas coisas, e sim os outros, entendeu? Por isso que aquela fala, né, que a criptonita da mulher moderna é a autorresponsabilidade, é um fato. Parece que essa galera fica ali, tipo, colocando pra longe a responsabilidade pelos próprios atos, né? Então, sempre a outra pessoa que tá perseguindo, que ele tem supostamente criminoso, a pessoa ali que tem uma moralidade duvidosa, nunca é aquela pessoa, nunca é aquela pessoa que agrediu verbalmente outra, ela foi agredida verbalmente e tudo mais. Então eu não gosto dessas vítimas absolutas, porque pra mim, desde o começo, ela tá errada. Tá? Ela tá errada aqui e só tá piorando a situação. Então, a realidade não funciona como essa moça quer. Então, é isso que eu quero trazer pra vocês. Aí, eu venho pra essa parte aqui do Gustavo Lázaro. Por quê? Porque ela começou a falar que o rapaz, o Gustavo Lázaro, estava mentindo sobre coisas dela. E eu queria só colocar aqui alguns trechos rapidinho. Não, era ganhar dinheiro, mano. Não tô mentindo.
A segunda mentira é que ele falou que meus pais ligaram para o Xandão e a esposa dele. Ó, as 3 pessoas que sabem da verdade, eu, ele e Deus. Essas pessoas sabem. Sobre o Super Xandão, como eu já mostrei, pedimos quebra de sigilo. Só que assim, algumas coisas eu quero esclarecer, né? Que o Gustavo Lázaro falou, isso vocês podem clipar. Gente, que história é essa que falaram que eu fui expulsa de casa? Que meu pai me expulsou de casa. Meus amores, meu pai não mora comigo há muito tempo. Eu não fui expulsa de casa, eu comprei um apartamento com o meu dinheiro. Então, essa é a primeira mentira que o Gustavo Lázaro contou. A segunda mentira é que ele falou que meus pais ligaram para o Xandão e a esposa dele pedindo desculpas. Meus queridos, meus pais nem sabem dessa treta. A minha mãe, ela tem Facebook. Ela não tem a mínima ideia do que tá acontecendo. Então, assim, Gustavo Lázaro, da onde você está tirando essas informações? Fizeram que você tá vendendo as coisas porque você está quebrada? Tô quebrada mesmo. Isso porque foram áudios, foram conversas por 3 dias, foram várias fotos e vídeos, então eu tenho certeza, não era IA. Eu trabalho com IA, pra quem não sabe. Ah, ela trabalha, ela faz tudo. Então, sim, Ela só não fala a verdade. eu afirmo. E ele é muito esperto. Então, assim, se ele quiser me processar sobre isso, tranquilo. Se ele quiser processar sobre eu ter xingado a esposa. Ah, então, quando eu falo que ela não fala a verdade, são em contextos específicos que eu falo que ela mentiu, como, por exemplo, nessa parte aqui do Renan Play, como agora que ela tá atribuindo falas distorcidas ao Gustavo Lázaro, tá? Esposa dele. Ele tá super certo, pago o dano moral que for, não tem problema, já pedi desculpas, porque isso eu errei mesmo, mas continuo com a mesma afirmação e vou até o final. Eu posso ser tudo menos mentirosa, entendeu? E eu gosto. Uai, o que é que ela fez com o Renan Play, se não é mentira? Se ela disse que ele falou uma coisa e ele não falou, fazendo uma atribuição de culpa de uma conduta que ele fez, sendo que ele não fez. Gente, a realidade, ela não se transforma porque alguém falou com muita convicção uma coisa não tá. Uma acusação que você vai fazer, ela não vai virar um fato porque você repetiu 50.000 vezes a mesma coisa numa live ou em várias lives, não. A gente precisa começar a perceber essas coisinhas. Gostaria, né, que até o Super Xandão falasse pro Gustavo Lázaro que não, meu pai não ligou, nem meu pai nem minha mãe ligaram pedindo desculpas. Meus pais nem sabem dessa treta. Gente, eu não tenho medo de processo, zero. Inclusive, eu tenho uns 4 processos. Já iniciei o processo contra o Renan Play, tanto criminalmente quanto civilmente. Afinal, ele teve incentivo a estudo e incentivo. O rapaz não fez isso. Eu procurei todos os vídeos. Se ela tiver isso que ele acabou de fazer, ela poderia ter colocado, cara, pra todo mundo ver. Porque eu não vi nada disso. Eu procurei muito, gente. Eu acho que eu assisti bem umas 15 horas, 20 horas de material. E eu não encontrei nada de trechos, de lives de 2 horas, de 1 hora e pouca. Não vi nada disso que ela tá falando. Incentivo a isso, recebi ameaças através da live dele. Se você recebeu ameaças de terceiros, são terceiros que você deve processar e não atribuir a conduta dos outros a uma pessoa. Onde ele estava monetizando com a minha imagem, tudo bem? Monetizar, desde que não seja incentivo a estudo e criminosos, né? Ele foi criminoso porque ele falou coisas e ele também deixou com que o chat, isso o streamer tem controle. E eu já vi vários processos que é impossível ele falar, é uma brincadeira. Tipo, incentivo ao estudo, né? Não posso falar essa palavra. A Bianca é uma brincadeira, então. Cara, por que ela não coloca isso se ela diz que ele fez? Eu não vi isso, cara, sinceramente. Existe uma diferença muito grande entre fato, interpretação e narrativa. Por que eu tô falando isso? Porque, gente, um fato é aquilo que ele pode ser verificado. Aí você vai, né, num vídeo e tudo mais, você vai ter um áudio, você vai ter mensagem, você vai ver uma sequência ali de acontecimentos, coisas bem objetivas e tudo mais e tal. Aí você tem uma interpretação de uma situação. O que é isso? A interpretação é aquele sentido que uma pessoa atribui àquele fato e tudo mais. Aí depois você vai ter a narrativa, que é o que ela tá fazendo, que é a forma como a pessoa pega os fatos e a interpretação e elas são organizadas para produzir uma conclusão específica no público. Então, qual é o problema nessa questão toda, Elaine? Por que você está falando isso? Por quê? Porque o problema começa quando a interpretação ela é apresentada como se fosse o próprio fato. Entendeu? Por exemplo, eu posso dizer uma coisa e essa frase, por exemplo, tá gravada
e eu disse aquilo. Show. Eu disse aquilo. Qualquer pessoa vai poder ouvir a frase que eu falei. Agora, a pessoa pega a frase que eu disse e, ela quis dizer que eu deveria sofrer tal coisa, ou ela quis incentivar não sei o que tal coisa. Só que a frase original não diz isso. Então, a pessoa, ela pode ter se sentido ofendida, ela pode ter, por exemplo, interpretado aquilo ali da maneira dela e tudo mais, acreditado, né, sinceramente, naquela interpretação, mas isso não autoriza e nem valida que ela diga ali que a outra pessoa falou o que ela não falou. Então, por exemplo, ela pode ter entendido o que ele falou de uma forma diferente, ou ela pode ter entendido uma coisa que os outros falaram e atribuído a ele, mas ele não falar. Cara, não adianta, não adianta. Você pode, inclusive, Bianca, tentar falar assim: na minha percepção, essa fala sugere X ou Y, beleza. Mas se ele não falou, ele não falou. Você não pode, entenda, não pode apagar a diferença que eu acabei de falar entre o que a pessoa realmente disse e o que você concluiu, e a partir daí você atribuiu àquela pessoa. Porque quando você faz isso, você não está apenas interpretando uma situação, você está atribuindo uma declaração a alguém, e isso tem consequências moralmente, juridicamente, profissionalmente. Então a gente tem que ter muito cuidado, responsabilidade, né? Você não tá tendo. Você tá expondo sua família, falando das coisas que seu pai fez ou deixou de fazer no âmbito pessoal, que ninguém da internet tinha que precisar saber disso. Se você não consegue ser fiel a compromisso ali dentro da tua família, de confidencialidade entre os seus, cara, é teu pai. Teu pai é bom, teu pai é ruim, o problema é o teu pai. Pra que a internet vai saber disso? Você falando um monte de coisa. Mas enfim, é porque eu achei tão absurda essa coisa do pai dela que ficou na minha cabeça. Aí vem essa parte aqui específica dela, que ela tá falando do Gustavo Lázaro, dizendo que coisas que ele não falou. Eu não vou ver esse vídeo todo de 6 minutos, porque meu vídeo já deve estar ficando um pouco longo. Aí eu vi aqui no Gustavo Lázaro e eu vi todos esses vídeos. Eu não vi nesses 3 primeiros, que é mais do Super Xandão, tá? Então eu já conheço a situação. Eu vim mais entender sobre ele e o Renan Play. Então o que é que eu peço para vocês? Assistam esses vídeos, principalmente esses 2 últimos aqui. E vocês vão ver que ela interpretou tudo errado. Os outros vídeos... esse aqui também, tá? Vê esse aqui. Bianquinha, processo Super Xandão e tudo mais. Porque, cara, tudo que ela tá falando ali, ela tá lendo o povo falar no chat e tá falando, ele falou isso, quem disse que ele falou não sei o quê? É só você vir aqui no canal da pessoa e ver os vídeos e você vai saber exatamente o que ele falou. Sem distorção de nada. Com tudo que eu expliquei, vocês conseguem entender por que eu acho tão grave essa tentativa dela de atribuir, por exemplo, ao Renan e ao Gustavo Lázaro também falas que, até onde os materiais ali que eu consegui ver e que eu mostrei pra vocês, não aparecem nada daquilo que ela tá falando? Não importa, por exemplo, se ela gosta ou não do que ele falou. Não importa. O correto é você falar o que a pessoa fez. Aquilo que você tá alegando tem provas, é verificável, coloque as provas pra gente ver. Porque assim como do Super Xandão, você só tá acusando os outros das coisas e não tá apresentando nada. Porque do Super Xandão, tudo... eu tenho a gravação no meu outro celular, não sei o que, apagou tudo. Aí eu tenho uma gravação, até agora essa gravação não tem nada. As mensagens que você mostrou não mostram nada sobre o Super Xandão. Porque você estava conversando com a pessoa e ele apagou. Tudo isso é a sua palavra. Porque o Renan falou isso, isso e isso. Cadê as provas do rapaz, que o rapaz falou isso e isso? Que ele falou exatamente o que você está falando? Não tem, cara. Porque eu abri um processo com quebra de sigilo, aqui já dei entrada. O processo não, pelo menos o que você mostrou, não tem nada direcionado à parte da quebra de sigilo. Porque se tivesse, você não tava ali colocando 5 mil reais para quem descobrir quem é o fake e tudo mais. Pelo amor de Deus, né? Mas eu quero deixar uma coisa aqui só explicado rapidinho antes de concluir, gente. Eu acho que ela tá manipulando ali a narrativa, né, supostamente, mas enfim. Eu só quero que vocês entendam que uma manipulação de narrativa, ela não é necessariamente ali que a pessoa, enfim, ela elaborou um plano maligno e tudo mais, ela decidiu enganar todo mundo. Não. Normalmente, a pessoa ela pode estar tão envolvida com a própria versão dos acontecimentos que ela começa a reorganizar tudo para se proteger e proteger a própria imagem. É tipo pessoas que normalmente são infantilizadas mentalmente, elas não conseguem, por exemplo, tá fazendo uma admissão de, eu errei, eu tenho uma responsabilidade sobre isso e tudo mais. Não, ela não consegue associar isso. Então, ela vai estar fazendo o que for. Não estou dizendo que a conduta dela é certa, tá? Muito longe disso. É tipo infantilização moral da mulher total. Mas, infelizmente, existe isso. E a gente está vendo que cada vez isso mais é comum. Tanto é que o Santo Agostinho ele trabalha com a ideia de ordem moral, né? Cada coisa precisa ocupar ali o lugar correto.
né? A compaixão tem o seu lugar, a justiça tem o seu lugar, a verdade tem o seu lugar. E as coisas acontecem, né? O problema em si ele acontece quando essa compaixão ela é utilizada para destruir a justiça, quando a emoção ela é utilizada ali para substituir a verdade e tudo mais. Então, eu sei que essa moça tá cometendo erros, mas vamos analisar. Que eu acho que ela, se acontecer sim, de for atribuído, ela não conseguir provar essas coisas que ela tá falando, que sinceramente eu acho que ela não vai. Pra mim, ela se ferrou no Super Xandão, se ferrou no caso do Renan, vai se ferrar no caso do Gustavo Lázaro. Então, tipo assim, vai ser um combo de ferrança na parte dela. Mas eu gostaria muito que ela fosse responsabilizada pelos atos dela, mas que ainda assim ela tenha compaixão com ela mesma. Que ela consiga se perdoar, entender que está num problema e que busque uma ajuda, sinceramente. Ah, não sei se eu viajei aqui no final, mas já falei demais e é isso aí. Claro, obviamente, tudo que eu falei aqui é a minha opinião. Eu gostaria muito de saber qual é a sua. Então deixa aqui nos comentários, não esquece de se inscrever nesse canal e me segue também lá no Instagram. Foi muito, muito bom conversar com você. Até a próxima e fica bem, tá?